Aprender é difícil. Aprender qualquer coisa na vida. Uma profissão, um idioma, tudo tem a sua dificuldade. Aprender a se comportar, aprender a se enquadrar em certos padrões sociais em cada época que a gente vive. Eu vejo que tudo isso é muito difícil. Dependendo de cada um, algumas coisas podem ser mais ou menos difíceis. Mas desaprender alguma coisa talvez seja o mais árduo de cada um de nós. E todos nós, que somos espíritos errantes e que estamos na Terra para evoluir, em algum momento a gente vai se deparar com algo que a gente acreditava que aquele era o caminho. E de repente hoje, a gente olha lá para trás e percebe, poxa, tudo aquilo era um erro. E agora a gente precisa consertar certos erros, certas formas de pensar, mas nem sempre foi por mal. Faz parte da história e faz parte do aprendizado que a gente não nasce sabendo. Só que elas criam raízes. E aí vem a vida e suas diversas dificuldades e desafios em todas as nossas jornadas reencarnatórias, até o instante de sua vida que você se depara e você é obrigado, você realmente precisa admitir que não dá mais para pensar daquele jeito. Eu estou falando do ponto de vista espiritual. Em outras palavras, espiritualmente falando. Ou seja, são conhecimentos da alma, não necessariamente do seu consciente presente. Tem diferença, Fernanda? Tem, porque temos mais que uma consciência dentro de nós. E a questão é qual que a gente vai despertar. Hoje eu trago a história de uma consulente. E alimento, se você tem, se você é mulher e se você é homem também, por favor, porque serve para todo mundo. Tem dificuldades de relacionamento. Até agora, na sua vida não vingou ninguém. Você não conheceu o amor, você se sente solitária, parece que nada dá certo, sabe? Você não encontra aquela pessoa da sua vida, você não se sente muito bem com você também. Aí tem os outros problemas de trabalho, de profissão, de família, de pai, de mãe, de irmão, de tio, de primo, de cachorro, sabe? Essa vídeo vai te ajudar. Vamos conhecer agora a história da consulente, que eu vou batizar nesse vídeo de Isabela. Lindezas do meu coração, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu estúdio tão fofinho. Ai, que eu tô gostando tanto. Gratidão, gratidão. Vocês estão me ajudando, me incentivando a ter espaços como esse e a fazer cada vez mais vídeos e trazer para cá histórias que podem tocar o seu coração e trazer ensinamentos verdadeiros ao seu espírito, como trazem também para mim. Gratidão. Peço desde já que você curta o vídeo, que você compartilhe, que você comente, que você se inscreva no canal. É muito importante para mim a sua curtida, o seu comentário. Me siga também no Instagram, lá eu aviso tantas coisas nos stories quando tem live, enfim, quando tem algum recadinho importante, como por exemplo, você já tem alguma das minhas velas? Já está sendo um sucesso de venda, ela tá quente, peraí. Eu estou aqui com a Prosperité, a vela da prosperidade. Viu só? Eu estou tão próspera na minha vida que já tenho um estúdio e ele vai crescer cada vez mais porque eu tenho ideias maravilhosas para minha decoração aqui. E porque eu acredito nisso. E as coisas que foram colocadas nessa vela, como a canela, aqui ela tem pimenta, é uma vela aromática, tá? Ela tem anis também. E ela foi criada realmente com experiência de vida, de energia da minha parte. É que a canela tá queimando, agora ela apagou, por isso essa fumacinha. Então vale muito a pena você ter. Você pode presentear alguém com essa vela. Assim, são várias ideias. Tem outras velas, essa da prosperidade, tem a da espiritualidade. Eu gosto muito. Quer ver? Eu começo a semana com essa. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para você poder estar adquirindo a vela, uma das velas, a coleção inteira, né? E você também pode adquirir o quê? O meu livro, Uma História de Vidas Passadas. A versão física você consegue pelo WhatsApp, 479-9987-1806. E a versão online, a versão tipo e-book, digamos assim, não é um e-book, né? É livro, no sentido do Kindle ali. Eu falo que não é e-book porque tem muito e-book. As pessoas às vezes entendem e-book como manual. Não, é meu livro, que eu conto a minha história de vidas passadas e parte da minha história de vida presente. Você encontra também na Amazon e o link também está na descrição aqui do vídeo. Hoje nós vamos falar da Isabela. Eu apresento para vocês aqui resumidamente a história de uma das minhas consulentes. O trabalho com ela começou no final de 2023, em dezembro de 2023. E agora, início de junho, eu estou finalizando a história dela. Ela tem 44 anos, é brasileira, trabalha no serviço público, formada em administração, em direito. A gente já está aqui apresentando uma pessoa muito inteligente. Ela teve problemas com depressão. 2 anos de tratamento para depressão foi uma fase muito difícil para ela. Ela já foi evangélica, deixou de ser e conseguiu, graças a Deus, tirar da mente dela a ideia de que tudo é obra do demônio. Quero que vocês já prestem atenção no que eu falei no início desse vídeo, a respeito da gente entender que nem tudo que a gente aprende é daquela forma. Isso para o espírito, ele causa às vezes um choque. E é difícil admitir, porque de repente você pensou de uma determinada maneira por séculos. Se aquilo que causa nessa vida às vezes um rompante,
Por exemplo, você acredita que tudo é obra do demônio e de repente você percebe que isso é apenas uma falácia, é crença, de repente não procede, você consegue ver de outra maneira, você abre a mente, você cria horizontes para você. Isso também causa um choque na pessoa vivente, né? Então imagine no espírito o que não pode estar trazendo. Na primeira sessão ela queria saber algumas coisas do tipo: por que ela teve o pai que teve, que tinha afetado negativamente a vida dela, que não tinha tido filhos, era uma das perguntas que ela trouxe para mim, para terapia. Nenhum relacionamento havia vingado, o detalhe de ela detestar o pai, porque afetou negativamente a vida dela e porque ele abandonou a família quando ela era criança. Tem irmãos e o pai abandonou a família para viver na farra. Então ela já cria, observe que nessa fase já de infância, uma negatividade quanto à figura masculina que deve ser de sua grande referência. Você que é pai, ou pretende ser pai, você tem que ter noção da responsabilidade que é essa figura na formação de qualquer indivíduo, homem ou mulher. Filho, filha, não importa. É necessário ter no pai o amigo, ter no pai a conversa, ter no pai o conselho. Agora, abandonar uma família para fazer farra é uma atitude que não é de homem, né? Porque é uma atitude de criança, uma atitude de espírito primitivo, é uma atitude bem negativa e muito, mas muito egoísta. E isso é uma constatação, para mim, não é necessariamente um julgamento, ainda que eu esteja aqui explanando a minha opinião. Acho que vocês que me acompanham já sabem que para mim julgar é quando você condena o fogo do inferno, né? Que as pessoas fazem isso muitas vezes. Mas é egoísta, não assume, não tem coragem, né? Não tem hombridade para assumir aquela responsabilidade. Eu acho isso detestável, me coloco no lugar dela e imagino a raiva que não deve ter crescido nela ao longo dos anos. E isso energeticamente já cria algo negativo para com as figuras masculinas, fora o que se traz de outras vidas. Mas vamos lá. Agora, o pai hoje já é idoso, quem que sustenta o pai? Quem? Ela. A mãe é viva, graças a Deus, também está em sua jornada, nessa atual existência. Ela é emocionalmente distante da mãe, isso é uma coisa que ela frisou bastante. E acho que ela, no fundo, ela se sente muito sozinha na vida, assim. Tem seus amigos, tem as pessoas do seu convívio, do seu trabalho, mas de alguma maneira veio para mim uma pessoa solitária, dolorosamente solitária, aos seus 44 anos. Ela tem problemas de enxaqueca, que começou na adolescência, ela teve problemas aqui também na mandíbula, precisou tratar essa região com cirurgia, foi uma coisa bastante difícil para ela, que afetou também a vaidade dela, mesmo porque é uma mulher, não só por isso, mas é uma mulher bonita. Gostaria, inclusive, que ela a visse o quão bonita ela é. E eu perguntei, claro, dos defeitos e das qualidades que ela tem. Das qualidades, ela me trouxe que é uma pessoa realmente muito organizada, ela é estudiosa, realmente ela se dedica a fazer as coisas. E já foi bastante disciplinada. Nessa sessão aqui, ela não estava mais tão disciplinada, mas enfim, acho que é só uma fase do fundo do meu coração. Bom, é uma pessoa que não tem papas na língua, o temperamento é forte, é compulsiva, é impulsiva e às vezes também é autoritária. Você se identificou? Eu acho muito bonito quando uma pessoa ela consegue chegar para qualquer pessoa, sobretudo para si mesma, né? E falar, eu tenho esse defeito. Eu sou consciente e melhor ainda se ela está disposta a melhorar. Bom, vamos dar sequência agora e vamos para a vida passada da Isabela. Vamos lá? Essa consulente teve algumas dificuldades de ela própria realizar a regressão de memória. Dos serviços que eu ofereço, nós temos essa terapia de vidas passadas. Terapia quântica, em alguns casos, mas o que eu mais faço no presente mesmo, no momento, é a própria terapia de vidas passadas, incluindo o processo de regressão de memória. O que é melhor para a pessoa é quando ela volta para o passado, quando ela regride e ela consegue ver por ela mesma, sentir por ela mesma e ganhar uma imensidão, vou usar essa palavra, uma profundidade de sua alma, o que proporciona um autoconhecimento muito mais amplo. Eu gosto demais quando a pessoa faz isso. Eu tenho um amor imenso nesse sentido pelo benefício que traz. Sempre vai ser positivo? Tende a ser positivo sempre. Mas a quem muito é dado, também muito é cobrado. Você já ouviu essa frase? O que acontece? Quando você volta para o seu passado, você descobre de repente aquilo que está travando sua vida no momento, mas você não toma atitude no momento para mudar, então você não vai ter benefício com isso. Porque a regressão não faz milagre. A regressão te proporciona a cura das coisas antigas dentro de você. É como vários especialistas de ordem médica, da medicina, da psiquiatria, da psicologia, vão trazer esse tipo de conhecimento, defendem essa pauta de que quando a pessoa ela tem algum trauma, ela tem que voltar lá naquilo que causou aquele trauma, de repente na infância, ou o problema que teve com o pai, ou o problema que teve com a mãe, para se livrar daquilo, deixar aquilo ir embora e ela poder viver realmente a sua vida. A partir disso, a prosperidade tende a entrar na sua atual existência. A mesma coisa acontece quando a gente faz regressão.
você vai duelar com você mesmo. Só que não é você mais, porque você não tem essa responsabilidade, mas o seu espírito carrega o fardo. Traz muito alívio para a alma, traz conhecimento, destrava demais muitas coisas da pessoa. É excelente. Eu sou testemunha direta disso, quanto isso me fez bem na vida, e foi um processo longo, né? Mas eu estou introduzindo esse conteúdo para vocês para explicar que, conforme ela teve essa dificuldade de lidar um pouco com ela e até medo de ver versões dela que ela não aplaudiria, que ela está completamente o oposto, ela brecou. E aí a gente foi fazer esse processo de leitura, digamos assim, que é a regressão por intermédio, vou chamar dessa maneira, para o consulente, para que ela possa ter essas respostas. Entenderam? Dúvidas vocês podem até deixar aqui no comentário a respeito desse processo. E além do mais, assistam aos meus vídeos aqui, tem tantos vídeos importantes de leituras que a gente fez, de consulentes, de pessoas famosas, de pessoas desconhecidas, que vão trazer para você um entendimento maior, mais específico acerca desse estudo da reencarnação e os benefícios que isso pode trazer. Só para encerrar essa primeira fala minha, eu gosto da seguinte frase bíblica: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Já pensou quanta verdade você tem que conhecer de você mesmo para se libertar daquilo que prende? Às vezes de ilusões que a gente cria. Uma coisa eu também percebo: aquela vida não tem nada a ver comigo. Isso que você está falando, Fernanda, ou às vezes na própria regressão. Até essa semana eu fiz a regressão em uma consulente, que vai ser uma história muito bacana aqui para o canal também, e ela assim: eu não acredito que eu fiz isso, eu não acredito que eu fui essa pessoa, porque hoje ela é o oposto. Mas justamente é isso, ela é o oposto porque houve uma evolução, e a evolução está não no acerto, e sim no arrependimento. Mas essa história eu trago outro dia. Agora vamos aqui para a história da Isabela. Ela começa, gente, voltando lá para o tempo bem antigo, antes de Cristo. Ela viveu na Índia, a Índia antiga. Era um homem, a sua primeira vida na Terra, então ela é homem e não mulher. E foi morto, foi assassinado por invasores daquela região. Então você há de convir comigo uma seguinte interpretação: na sua primeira encarnação na Terra, esse espírito passa pelo trauma de ser morto por homens. Vamos entender que a Índia ela tem um histórico, dentro do meu conhecimento, vocês podem me corrigir aqui nos comentários se eu estiver falando besteira, eu espero que não. Ela tem um histórico mais propenso à paz que qualquer outra coisa. Ela é pacífica. E eu acredito que aqueles que são filhos daquela terra de verdade, e não entro aqui no mérito das crenças deles, têm essa coisa da paz. Até porque acreditam na reencarnação. Eles têm a tendência à paz. E o que eu sinto desse espírito da minha consulente Isabela é que ela era um espírito pacífico. Então ela sofreu um choque enorme a partir do momento em que entram invasores onde ela vive e ela é assassinada por isso. Pessoas ruins, pessoas com ambição e que para conseguir alguma coisa precisa arrancar aquilo que o outro tem. Ou seja, ela começa a sua jornada na Terra com problemas com homens, mesmo sendo homem, mas aquilo a impacta. Naturalmente a coisa começa a modificar, depois dessa vida ela começa a nascer mulher. E aí ela vai para a Grécia Antiga. E vamos considerar que a Grécia Antiga é maravilhosa, né? Com seus conhecimentos, com muito do que a gente herdou, que o Ocidente, pelo menos, herdou em termos de filosofia, de conhecimento, de oratória, de artes, vem da Grécia Antiga. Ou seja, ela está no centro de uma civilização muito próspera, filosófica, inteligente, o que proporciona ao seu próprio espírito, como eu disse quando eu apresentei ela para vocês, inteligente. E era uma mulher muito inteligente. Mas como toda a sociedade tem os seus problemas, os seus defeitos, digamos assim, as mulheres não podem abrir a boca em público. E na Grécia Antiga também teve isso. Vale ressaltar, só a título de curiosidade, que a mulher também era bem considerada na Grécia, mas depende da cidade, tipo, a localização. Eu sei, que me recordo de estudos, é que Atenas tinha, por exemplo, apesar da sua parte bélica, voltada às guerras, às lutas, ela era mais filosófica, de repente, mas Esparta já era muito mais bélica, porque isso é do ser humano, né? Então, no caso dela, a era que ela viveu, ela não tinha essa... Era homem que falava, era homem que comandava e etc. E ela era casada. Outro envolvimento aí com a área masculina. Ela era casada e ela tinha boas ideias, ela queria falar. Mas o marido dela a repreendia porque ela não podia falar em público. E a repreendia bastante. A inteligência, ela tem uma força, a sabedoria, ela tem força, a criatividade, ela tem força. Não podemos brecar, ela precisa fluir. Dada a insistência dela, o marido começava a dar mais ouvidos à sua esposa. Mas ela não podia falar em público. Espertinho, sabe o que ele fez? Usava das ideias dela, que eram boas, e ia lá para os seus ambientes, plenários, esse tipo de coisa, local de discussão, de filosofia, de política, não sei o quê, e falava como se fosse dele.
Agora se coloca no lugar dela. Eu acho que ela fixa ali, nessa vida, um pensamento que lhe gera um peso que a vem acompanhar nas vidas seguintes, que é: mulher não é nada, mulher não é ninguém, que é triste ser mulher. E obviamente a primeira vida ela já tem aquele impacto porque é assassinado, é homem. E nessa vida de novo, outro homem na sua história, e não só o marido, mas toda a civilização não a deixa ser o que ela é. Para a sorte do seu esposo, ele passa a ter mais notoriedade a partir do momento que ele passa a usar as ideias de sua esposa. Ela era de fato muito inteligente nessa encarnação, com grande perspicácia social. Inclusive, eu acho que numa sessão eu cheguei a perguntar se ela não tinha interesse de entrar para a política, porque ela trabalha em meio público. Eu acho que se ela conseguisse resgatar, voltar a acreditar nela, seria uma pessoa muito positiva em ambientes públicos, como vereadora, ou como secretária de alguma coisa, ou até mesmo na parte executiva, porque ela tem naturalmente dela, né, dentro dela a visão, o talento dela, a inteligência social. Mas aí isso ser despertado, eu acho que ela ficou tão machucada nessa vida que isso foi brecado. Talvez também o fato de ela não exercer o seu talento nato naquela existência, não ter tido essas oportunidades depois, pode contribuir para a depressão nesta existência. Porque é como se a gente anulasse a própria alma. Isso eu sei falar muito bem, porque, meu Deus, quantas vezes eu fui anulando a minha, tá? Fugindo por circunstâncias externas, mas fugindo da sua verdade. Vamos para outra vida. Em 1840, na Inglaterra, ela é mulher, ela tem 5 filhos, de classe social inferior, é uma pessoa que passa bastante dificuldade em sua vida, também é casada, mas o seu marido ele já tinha falecido. Então, assim, quando nasce a 5ª criança ali, logo no início, esse marido ele desencarna. E ela fica sozinha cuidando dessas 5 crianças. Aos 37 anos de idade, ela acaba desencarnando de cólera e os seus filhos ficam aos cuidados de sua irmã mais velha, que não gostava nem um pouco de criança. Aí, nesse caso, o espírito dela, quando desencarna, não é um espírito que vai com muita paz nesse desencarne. Até mesmo pela responsabilidade como mãe para as crianças que ficam diante ali da responsabilidade da irmã mais velha. Eu quero fazer um comentário nesse caso, porque antes de me procurar, essa consulente ela já havia procurado algum tipo de tratamento de pessoas também que fazem esse tipo de trabalho de leitura de vidas passadas e etc. Ou ela fez uma regressão, gente, desculpa, mas eu não estou conseguindo lembrar. Eu acho que ela fez, isso, agora eu lembrei, peraí. Ela fez uma regressão com uma outra terapeuta e nessa regressão ela se vê pobre, carregando uma criança no colo, acho que outra caminhava, mas ela sabia que ela era muito pobre. Isso, e a terapeuta pergunta para ela na regressão, e o seu marido? E ela responde, não vejo o marido. Ela só vê aquela cena. Então, essa cena que ela viu, ela mesma, anos atrás, é a mesma cena da nossa leitura. Só para que vocês entendam uma coisa, a seriedade do nosso trabalho. Comentei aqui que as sessões com ela começaram em dezembro de 2023, estamos em junho, demorou tempo, a gente tentou ela, a gente fez a terapia, que é eu conversando com a pessoa, eu tentando fazer a regressão da pessoa, não foi para frente, depois a gente foi para o processo de leitura. Eu fico muito feliz quando a gente vê algo assim, por exemplo, que a pessoa já viu ou que outra pessoa também falou, que corrobora com aquilo que a gente está trazendo. Tipo, é um carimbo, né? Porque são 2 fontes separadas que não se conhecem, são pessoas distantes e que ela mesma pôde presenciar. Então eu fico bem feliz com isso. De verdade, assim, sou muito grata à espiritualidade, portanto. De suas vidas mais recentes, ela foi enfermeira na Primeira Guerra Mundial. Quando eu conto isso para ela assim, mas Fê, eu não suporto sangue. Não quer dizer, só para considerar aqui esse detalhe, que aquilo que a gente foi, a gente continua com os mesmos gostos. Quantas vezes na vida atual você tem que fazer coisas que você detesta, mas é obrigado a fazer, entende? Então tem coisas e coisas nessa história que a gente tem que observar. Ela foi enfermeira na Primeira Guerra Mundial e o que eu percebo aqui é que nessa Primeira Guerra é uma espécie de redenção, porque todos os trabalhos voltados à saúde, todos os trabalhos voltados, tipo, ou saúde mental, como a terapia, ou a saúde médica, assim, do corpo físico, ou como enfermeira, nossa, enfim, gente, são trabalhos muito honrados e geralmente esses espíritos, eles têm uma necessidade de fazer o bem mesmo, eles têm isso, sabe, eles precisam.
E as circunstâncias se fazem. Por exemplo, eu não sou dessa área, mas se estourasse uma guerra aqui na minha cidade ou no Brasil, eu iria fazer qualquer coisa que fosse possível para ajudar o outro, independente de karma, de leitura, de missão, porque eu acho que a gente que tem essa predisposição ao próximo, com todos os defeitos que cada um de nós carrega, quando a gente vê alguém passando uma necessidade absurda, a gente vai ajudar. E devemos lembrar um detalhe, a Primeira Guerra foi a guerra mais sangrenta da história. Tá? A mais sangrenta. Porque pelo tipo de armas, pelo tipo de estrutura, quando vem a segunda, há uma experiência já. Apesar de ter sido muito pior, muito mais cruel, mas acho que em termos de sangue mesmo, a Primeira Guerra ela é bem mais severa. Há uma vida que eu, ao conversar com ela em várias sessões, vi alguns flashes, ela também se viu, mas a gente não conseguiu depois nas leituras ter essa clareza, talvez ela também não esteja preparada para lidar com isso, em que ela teve uma vida mais de luxo. Na minha cabeça vem forte, tipo 1800, mas eu não estou certa disso não, tá? Em que ela foi alguma nobre, e nessa vida em que ela é nobre, ainda sendo mulher, ela mesma tem uma visão que ela me fala que ela está com um vestido vermelho num quarto grande de pedras. Me parece, é a figura de um castelo ou coisa parecida. E aí eu não sei exatamente que nobre ela era, né? Não consigo perceber isso. Mas ali naquela vida eu acho que ela teve aquela sensação, aquela coisa de, por estar num patamar superior, ela se vinga de homens. Eu acho que aí ela talvez use os homens conforme o desejo dela e daqui a pouco ela despreza, ela não cria muito vínculo. Eu acho que nessa vida ela também foi desprezada. Isso é mais uma leitura bem do ponto de vista energético do rosto dela. Quando eu olho para ela, eu percebo que ela traz uma culpa, né, por ter sido assim um dia. E de repente ela vem na Primeira Guerra como enfermeira e aí ela vai atender quem? Homens. Então ela tem a possibilidade, nessa situação da guerra, de atenuar um pouco disso, assim, para ela se sentir melhor com ela mesma. É o que me parece. Mas, para vocês verem que quando a pessoa ela tem medo de ver alguma coisa, tem algum bloqueio, ela também não deixa nem a gente enxergar. Às vezes a gente vê e não consegue falar, às vezes acontece isso comigo, né? Vou trazer outras histórias para cá. E recapitulando que nessa atual encarnação, ela tem como primeira figura masculina na vida dela o pai que abandona a família, deixa a família passar necessidades, mãe, irmãos, ela, enfim, para viver em farra. Isso não foi bom. Ou seja, espiritualmente falando, para ela isso é um desafio, porque ela vive justamente no conflito para que o espírito dela e a sabedoria que ela traz de tantas encarnações possa evoluir, como dizer, se enaltecer, eu não sei a palavra, mas ele tem a chance de, mesmo diante da adversidade apresentada nessa encarnação, perdoar. É uma espécie de missão. O que eu vejo nela é que ela tem que conseguir tirar de dentro da alma aquilo que ela aprendeu antes. Ela aprendeu a ter medo. O medo ficou dentro dela, aquela coisa de, como mulher, ser colocada para escanteio, porque é mulher. Eu acredito que hoje ela pense diferente, mas o espírito lá dentro acreditou nisso lá atrás. A regressão, quando ela é profunda, mas isso pode ser regressão no sentido da terapia diretamente, como pode ser a própria pessoa trabalhando o seu espírito, a sua alma, que é o seu subconsciente, ela conseguir olhar lá para dentro de si e ela falar com aquela Ingrid, estou chutando nomes aqui, que eu acho que Ingrid é um nome grego, né? Falar com a Ingrid, dizer para ela mesma, tirar, é como se você voltasse lá no problema e arrancasse a raiz dele. Então o trabalho é bem mais difícil. Uma coisa é revelar a vida passada de alguém, outra coisa é curar-se disso, é trabalhar o subconsciente, porque aí é como se você renascesse em espírito. E vai tirando de si todo o peso de tantas vidas, de tanta coisa, de pensamentos errôneos. Somos todos filhos de Deus. E não importa se a gente nasce como mulher ou se nasce como homem, a gente tem que aprender a se respeitar e a respeitar o livre-arbítrio do outro. A sociedade errou. O homem lá atrás, por ser uma figura fisicamente mais forte, achou-se forte em tudo. Emocionalmente, de inteligência, nas estruturas das coisas, e não deu oportunidade para as mulheres. Porque como a mulher, ela é a geradora de uma nova vida, mais frágil, fisicamente falando, mais sensível, a desprezaram muito. Então, acho que, historicamente, sim, muitos espíritos, eles trazem consigo até mesmo, não é bem o karma, a palavra que eu quero usar, não quero pesar dessa maneira, que eu acho essa palavra pesada, mas talvez uma missão de abrir o horizonte mental de cada espírito e entender que todos nós somos capazes, porque somos espíritos e espírito não tem gênero.
Nenhum. Então a gente tem que resgatar isso. No caso dessa consulente, ela precisa tirar de dentro de si a raiva que o espírito carrega, o sentimento depreciativo de si mesma, tirar tudo que é negativo que os outros disseram e o medo dos homens, porque isso criou uma camada energética negativa para ela que não a deixou prosperar nesta vida como poderia, mas ela é jovem, ela pode ter muita coisa na vida ainda, gente, por favor. Se estamos vivos, é que a vida não acabou, né? É porque você tem chance de ser feliz. Primeiro, amando a si próprio, respeitando a si próprio, depois aos outros. Então, o meu conselho a ela é que ela consiga, dentro dela, não é só ela, não é só a Isabela, entendam, eu estou falando de outras consciências, mas que o espírito dela consiga perdoar a falha alheia. Nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito, ninguém. Pisou na terra, alguma coisinha no mínimo tem que trabalhar. E isso faz bem ao espírito admitir, poxa, errei aqui, vou melhorar. Isso é evolução, evoluir é corrigir-se, é ter humildade, admitir e ir em frente. Eu acho que essa história ensina muito. Oi, lindezas! Eu tô parando aqui rapidinho, tava no atendimento, para fazer esse adendo para a história que vocês estão assistindo neste vídeo que eu gravei já faz alguns dias. O trabalho com essa consulente, ele já tinha, de fato, finalizado, ela já tinha recebido a história, ela já tinha recebido minha cartinha, a gente tinha feito sessão, só que ela acabou solicitando uma sessão nova, que foi essa semana, e eu já tinha finalizado o vídeo. Mas não tem como eu não contar para vocês essa questão, porque é o seguinte, essa consulente, em uma live, um tempo atrás, dessas lives que eu respondo algumas perguntas mais espirituais, ela veio para mim, ela perguntou a respeito de como estava a avó dela, uma avó já desencarnada, que ela nutria bastante carinho por essa avó. Eu disse naquela live o seguinte, que a avó dela estava perto dela. E eu quero só comentar que a penúltima sessão que eu fiz com ela estava descrente, mas descrente de tanta coisa, que tipo descrente de acreditar, não é que descrente de Deus, mas assim, em resumo, o pensamento dela era, eu nasci pra sofrer mesmo, eu devo ter sido uma pessoa muito ruim, eu tô pagando pelos meus pecados, etc. Tá? Ok, e ela tava bem negativa, pra ser sincera. E depois dessa live, ela procurou, tipo, uma médium que fazia também algum tipo de leitura e etc. E entrava em contato com espíritos. Ela queria respostas, né? Ela queria confirmações. Quando o espírito ele está necessitado, né? De mais entendimento, eu diria. Bom, essa outra médium disse pra ela que via com ela uma senhora, tipo, que não parecia ser uma entidade nem nada, parecia ser alguém familiar a ela, alguém que pudesse ter sido da família, e deu uma descrição ligeiramente física, que usava um coque, o cabelo mais claro, assim, tipo, mais pro grisalho, acho que algo assim. E aí ela percebeu que se tratava da avó. Eu já tinha dito que a avó estava com ela. E essa outra médium viu essa imagem. Observe uma coisa, quando a espiritualidade quer se comunicar, ela usa os médiuns para mandar mensagem, porque aquela pessoa precisa receber aquele reforço, aquele entendimento. Eu não conheço essa médium de repente também não me conhece, não tá ligando pessoa, nome, nada, né? Mas carimba aquilo que eu tinha dito para ela em live. Entre outras coisas que conversaram. Então assim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, quando o médium trabalha com a verdade da caridade, quando ele trabalha com o comprometimento, né, de ajudar de fato o próximo, os canais são abertos, as mensagens chegam. Podem ser lúdicas, podem ser ainda não tão claras, mas chegam. Ela, ao receber essa notícia, né, por parte desta outra médium, querendo ou não... Peraí, esse celular é pesado de carregar, deixa eu me ajeitar aqui. Gente, ela mudou da água pro vinho. Aquela última sessão que ela tava negativa, foi embora, foi pro esgoto, graças a Deus, virou lixo. E aí ela vem e faz essa última sessão comigo, que me conta esse detalhe. Ou seja, a espiritualidade está falando com ela, está tentando despertar aquela pessoa, tirando as limitações mentais, né, que ela estava tendo, os pensamentos negativos. Se você se abre, as coisas melhoram. Eu achei tão lindo e queria estar compartilhando isso com vocês, que foi depois que eu gravei. É só um detalhe a mais para que vocês consigam entender a força espiritual que podemos ter acesso, uma vez que o nosso coração esteja realmente aberto na ajuda ao próximo. Lindo, né? Sou muito grata a Isabela e a espiritualidade pelo que nos trouxe, pelo que revelou e a confiança dela no meu trabalho também. E se você quiser fazer terapia comigo, o e-mail é fernandahuser.terapeuta@gmail.com. Vai lá, diz que você quer informações, alguém da equipe vai responder você e vamos agendar, ou então você tem que esperar um pouquinho, porque eu tô com a agenda bem lotada mesmo. Me encerro por aqui com toda a gratidão do meu coração. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que eu mereço um joinha, né?
Se pudesse dar 2 joinha, então ficava melhor ainda. Compre meu livro, adquira o meu exemplar, adquira as velas maravilhosas que eu estou divulgando por aqui também. Todos os links aqui na descrição do vídeo. Beijo na alma, fiquem com Deus e lembrem-se sempre, estamos aqui para aprender. E para aprender, às vezes a gente tem que desaprender. E a gente tem que admitir que aquilo já não serve mais.